Olá pessoal, tudo bem com vocês novamente? Dando sequência aqui no segundo vídeo sobre um panorama, né, de trabalho em altura, sobre NR35, sobretudo, né? Nós estávamos vendo sobre como as pessoas trabalhavam antigamente, sem muitas orientações, sem muitos recursos, mas e hoje, né? Alguns insistem no erro ainda hoje. Então, mesmo muito longe da década de 20, né, com toda a tecnologia e informação que nós temos hoje, é possível pegar imagens como essas aí, colaboradores, trabalhadores se comportando de forma totalmente insegura, né, e com recursos totalmente limitados em termos de conhecimento de trabalho em altura, talvez encarando de uma forma não muito séria, né. Então, prosseguindo aqui, eu coloquei um exemplo aqui de uma colaboradora, de uma classe, né, de trabalhador, que é o trabalhador doméstico, que muitas vezes eu vejo eles à margem, né, de toda a área de saúde e segurança do trabalho, né? Muitas vezes, infelizmente, ele não é visto no cenário nacional como um trabalhador. Ele é tido apenas como alguém lá que vai fazer um bico, que vai fazer uma faxina, e não. Na verdade, ele é um trabalhador, como todos os outros, e merece o respeito e o cumprimento às normas de saúde e segurança do trabalho. E se tratando deles, nesse caso, a gente pode ver aqui essa colaboradora, né, da área de limpeza, do asseio, que ela está exposta à altura e não tem nenhum tipo de noção, na verdade, conhecimento básico e orientação básica. Então, assim, todo empregador, ele é obrigado a fornecer recursos e orientar o seu funcionário sobre os riscos do trabalho em altura, né? Sem contar os riscos domésticos, aí, riscos químicos, né? Que a gente sabe que eles estão expostos a risco químico, físico e biológico. Mas nesse caso, pegando exemplo aqui da questão da altura, né? Então, facilmente essa trabalhadora, ela pode vir abaixo aqui, e eu sei que essa não é uma imagem difícil de ver pelas ruas por aí, aonde infelizmente o trabalhador da área da limpeza, ele não tem muito recurso aí, orientação sobre segurança do trabalho, tá? Por outro lado, olha só, aí a gente tem mais um exemplo nos dias de hoje, né? Fazendo aquela comparação, aquele overview do tempo, o trabalhador hoje ele está aí em diversos países do mundo totalmente exposto a risco de segurança em altura e elétrica também. Lembra como a gente falava, cuidado com a elétrica, sempre que tem risco de trabalho em altura, preste atenção também para ver se não tem elétrica. Claro, esse é um caso extremo de um trabalhador, porém a foto é contemporânea, né, não é da década de 20, é uma foto da nossa geração, onde todo o conhecimento ali já está sendo espalhado, né, mas as pessoas talvez não estão usando com sabedoria o conhecimento e a divulgação de dados aí que está sendo explorado nos dias de hoje. Aqui eu tenho outro exemplo clássico que eu falo muito para as pessoas. Esse vídeo é um vídeo genérico, né, generalista, sobre segurança em altura, porém, que jamais, né, às vezes você pode ser um pedreiro, você que está vendo esse vídeo, você pode estar sendo um profissional autônomo ou você pode ser alguém que vai trabalhar numa montadora, né? Ou numa grande empresa, numa grande corporação. Eu sei que essa situação é difícil de ver nas grandes corporações, graças a Deus por isso. Porém, você que é um profissional autônomo, né, o que você espera de alguém que prestaria serviço para você? Se você se comportar da maneira com que as pessoas estão fazendo nesse vídeo, sua mão de obra vai ser desvalorizada. Na verdade, a gente não pode esperar que você faça um bom trabalho se você se comportar desse jeito. Então a gente fica a dica aí de que o trabalho, o trabalho ele tem que ser profissional. Por mais simples que seja o que você for fazer, procura usar um uniforme, procura cumprir normas, procura se inteirar quais são as normas de segurança do trabalho do seu ramo, né, para que você possa ter uma qualidade e um valor agregado na sua mão de obra. Ora, por mais simples, se você estiver na sua casa e você ligar, por exemplo, para a empresa de TV a cabo fazer uma manutenção na sua casa, o que você esperaria se a pessoa aparecesse lá de regata ou de chinelo? Eu falar, esse cara provavelmente ele não é profissional, isso aqui deve ser um golpe, né? Ou o que se espera de um médico quando você chega no hospital? Você vai imaginar que é alguém que vai estar usando branco.
né? Alguém com hábitos de saúde diferenciados, né? Então, assim, a sociedade em si, nós esperamos dos profissionais determinadas coisas. Então, isso é um tipo de situação inaceitável, né? Sentar, deitar no chão, são comportamentos inaceitáveis aí para um profissional. E falando de trabalho em altura, esse é um exemplo, acho que dos mais ridículos aí que eu coloquei para vocês. Ora, o que pode acontecer? Olha lá, outra imagem super contemporânea, né, referente a trabalho em altura. E falando de análise de risco, para trazer à memória das pessoas assim um questionamento, assim, o que pode acontecer, né? Vamos chamar essa análise de risco de e se, né? E se acontecesse, ou o que pode acontecer, para ficar mais simples para quem não é técnico, né, da área de engenharia de segurança. Então, se você é um colaborador que passou pela sua integração, que conhece da sua área profissional, né, se interessa por questões de segurança, no mínimo você pode olhar essa imagem e falar, olha, o sujeito está sem capacete, está sem cinto, não está ancorado, né? E se a gente fosse fazer uma análise um pouco mais profunda, porém mais profunda, lógico que se ele cair, ele pode bater a cabeça nessa quina. O andaime está faltando as travas diagonais, não pode usar andaime faltando peça, já está totalmente errado. Né? Se esse colaborador vir andando para o canto aqui dessa madeira, essa madeira vai levantar e ele pode cair também. Então, no aspecto de aplicação da norma, quando a norma fala aquela questão dos 2 metros, mas imagina só, se eu hipoteticamente sugerir que esse portão aqui tem 2 metros, o pé dele estaria abaixo de 2 metros de altura. Porém, olha quantos riscos, né? Olha quanto risco de queda pela forma irregular como ele montou esse andaime. Falta aqui até a questão do resto das plataformas de trabalho, né? Essa plataforma de trabalho também não é a ideal. Então, assim, vários riscos envolvem para justificar um procedimento de segurança aí que está faltando. Por mais simples que seja a atividade, certo? Um outro aspecto que a gente sempre fala, cuidado que o risco de trabalho em altura ele é um pacote, né? Ele costuma vir em conjunto com outras coisas agregadas. E de novo a gente pode observar aqui o risco elétrico. Então nós temos fios passando aqui, ó. E aí você pode até falar, mas esses fios aqui de antena, o fio de telefone não dá choque. Realmente, ele não dá choque, né? Não foi feito para isso. Porém, ele é um excelente condutor. Se você tiver uma descarga de energia aqui, uma falha aqui no sistema na rua, ele vai se tornar um excelente condutor. E a primeira pessoa a ser pega vai ser o nosso colaborador aqui, infelizmente. Tá ok? Um outro aspecto a se levar em consideração, referente à eletricidade, é que nesse caso o colaborador está raspando parede, né? Então ele vai subir aqui tudo, raspando a parede, e ele vai ficar até uma certa proximidade aqui da fiação da rua. Aqui na rua nós temos em torno aí de 14 mil volts aqui nas últimas fases aqui de entrega da Eletropaulo. O que acontece? O melhor isolante de eletricidade que existe é o ar. Só que o ar ele tem uma barreira de isolamento de acordo com a distância que deve ser respeitada. Então, se você desrespeitar a barreira de isolamento do ar, a eletricidade você pode levar um choque. Aí a pessoa vai chegar mais ou menos aqui nesse ponto aqui pertinho, por exemplo, e vai falar, nossa, eu estava longe e a eletricidade puxou. Né? Não é que a eletricidade puxou, vai acontecer um fenômeno que nós chamamos de arco voltaico, que é um determinado momento onde a eletricidade percebe que você aqui quebrou a barreira de isolamento, né, o distanciamento ideal, e aí vai vir um arco aqui, vai encostar em você e você pode vir a sofrer uma eletrocução e vir a morrer. Então, o que acontece? Esse tipo de atividade, para ser liberada, tem que ter um profissional da área de segurança do trabalho para analisar complexamente os riscos e se o sujeito for chegar aqui perto, conseguir dar até para se determinar qual que é a distância máxima e mínima que ele pode ficar da eletricidade sem correr o risco de levar choque. Tá? Então, um exemplo de isolamento também é que se você pega, por exemplo, um fio descascado, que seja 210 ou 110 ou 220, se ele ficar em curto a uma certa distância de você, soltando aquela famosa faísca, né, você não vai levar choque se você estiver distante dele. Né? Porém, se você chegar muito perto, você leva. Então, por quê? Porque o ar impede que a eletricidade caminhe pelo ar, né, para que você leve aquele choque. Porém, essas barreiras de isolamento criadas pelo ar, elas são fundamentais. Outro dado interessante é que se você observar as altas tensões e as
os cabeamentos da Eletropaulo, você tem aqui, por exemplo, um fio que ele é encapado, correto? E você tem uma distância entre um fio e outro. Essa distância não é aleatória. Existe um cálculo para você se calcular o encapamento do fio, que é um invólucro de eletricidade, e depois a distância para que você crie um invólucro com o próprio ar, para que um fio não fique chegando próximo do outro, para que não haja fuga, para que não haja arco voltaico, né, ou a eletricidade de um fio para o outro. Então, assim, são vários aspectos que tem que ser levado em consideração. Em uma situação dessa, se você vê o colaborador trabalhando assim, a única coisa que você pode fazer é pedir para ele parar e se adequar. É lógico que não dá para você dar uma aulinha para ele, uma orientação ali tão profunda, falando alguma coisa sobre eletricidade, para que ele possa te questionar e você possa explicar com um pouco mais de profundidade. Porém, a situação ela é irregular, né, em vários dos seus aspectos, e o risco de acontecer algo errado é alto. Além da falta de sinalização, falta de isolamento, aqui é um portão, né? Então, assim, deve ter um trânsito considerável de pessoas aí e por aí vai. Bom, próximo, o que pode acontecer? Olha lá, o que nós falamos. A gente sempre lembra que a questão do trabalho concomitante, né? O trabalho em conjunto, então veja só, a aplicação da norma NR35, que é uma norma que ela vai dar uma visão generalista, porém muito válida, olha só. Toda atividade em altura precisa ter um observador. Então, olha aqui, ó, o colaborador observando o pessoal trabalhar, para que eventos não venham a acontecer, eventos não programados, em função porque esse pessoal aqui eles estão focados na atividade deles. Então, assim, não dá para esse sujeito ficar aqui preocupado em arrumar essa fiação na eletrocalha e toda hora parar e ficar olhando no entorno, tipo, olha, será que tem alguém na minha cabeça? Será que alguém está mexendo na telha? Não, a pessoa precisa produzir, legal, ela está fazendo a parte dela. Por isso que a gente precisa sempre de um observador. Então, após as liberações dos trabalhos em altura, a gente tem aqui esse sujeito aqui dessa plataforma, ele está fazendo um trabalho totalmente independente desse aqui, então poderia cair alguma coisa aqui nesse colaborador também. E são os pormenores do trabalho concomitante, né? Então são equipes diferentes trabalhando no mesmo ambiente em altura e envolvendo eletricidade de novo, que a gente pode ver aqui as eletrocalhas e os painéis e o eletricista aqui fazendo algum tipo de atividade. Outra coisa importante é se certificar se aqui em cima tem alguém trabalhando. Então, mesmo que você esteja em trabalho no solo, será que não existe alguém trabalhando acima da sua cabeça? Não deveria, a gente sempre fala. Porém, não custa nada você perguntar, tá? Porque a sua segurança em primeiro lugar, tá ok? Vamos dar sequência. Aqui nós temos a imagem de dois colaboradores, novamente, né? Todos aparamentados, subindo numa plataforma com capacete, máscara, óculos, colete refletivo. O colete refletivo não é obrigatório para trabalho em altura, tá? Mas o que chama a atenção também é que eles estão numa plataforma prontos para subir e aqui tem um risco de elétrica já aqui do lado escrito, né? Então, assim, essa elétrica já foi energizada, ainda está em instalação, a carcaça já está equipotencializada, aterrada, né? Então, assim, numa análise de risco, tudo isso precisa ser observado. Por isso que a gente faz ela, para depois que fez ela, aquela liberação que o pessoal acha que demora, né? A gente falar, pode ir lá trabalhar com segurança que a gente já verificou todos os quesitos, tá ok? Isso aqui também é trabalho em altura? Sim, é trabalho em altura, com certeza. Então vocês veem que a NR35 ela vai ser uma demonstração para que você possa conseguir aplicar ela em todas as situações em altura e estudar os pormenores da sua atividade. Então, isso é um trabalho em altura que não tem nada a ver com plataforma elevatória, porém precisa da liberação. A pessoa que vai subir aqui em altura, ela precisa, por exemplo, atender ao quesito do exame médico, né, que a norma fala que a pessoa precisa ter uma avaliação clínica para fazer o trabalho em altura. Essas escadas tipo marinheiro, normalmente elas têm umas portinholas, né, para controlar o acesso das pessoas, né. Outra coisa que poderia acontecer é, enquanto o colaborador está aqui em cima, cair alguma coisa em quem estiver embaixo. Então, assim, o controle ao acesso aqui é muito interessante. E riscos adicionais, sempre.
o lugar que eu vou trabalhar em altura é uma área classificada, né? Já tem um histórico de acidentes, já aconteceu alguma coisa, para que, ainda mais quando você vai a primeira vez no lugar, é legal você perguntar, porque por que não? Né? De repente pode acontecer com você, se repetir. Olha aí. Aí é de novo aquele exemplo clássico de situações que não vale a pena, né? A gente imagina só, você chama um técnico de ar-condicionado para fazer manutenção no seu escritório ou na sua empresa e o sujeito faz uma coisa dessa. Então, é totalmente irracional, né? Até do ponto da segurança e do ponto dos técnicos de manutenção. Então não dá. Mão de obra desqualificada, risco grave iminente, condição precária, quer dizer, esse é o tipo de coisa que a gente não pode mais aceitar na nossa vida como profissional. Acho que eu não preciso nem citar os riscos aí de queda, risco de tudo, né? É uma situação bem caótica, né? Bom, fazendo uma análise agora um pouco maior, né? Vocês estão me ajudando aí a fazer análise de risco. Olha só que vocês estão fazendo análise de risco junto comigo, tá ok? Então, a análise de risco, claro, o técnico de segurança, o engenheiro, nós vamos ter que fazer uma apreciação bem profunda, bem detalhada, minuciosa, mas jamais a norma impede que o próprio colaborador dê uma olhada ali, consiga dentro do seu âmbito de conhecimento de segurança, ele mesmo fazer uma análise antes de começar a trabalhar. Então, por que não? Vou dirigir meu carro, será que tem gasolina? Será que tem óleo? Será que o pneu está careca? Será que o macaco está lá para eu fazer uma viagem e eu poder trocar o pneu? Então, no nosso trabalho é a mesma coisa. Então, vamos fazer uma análise em conjunto aqui. Nós temos uma escada muito bem produzida, aqui muito bem fabricada, né, estabilizada aparentemente, e o colaborador está trabalhando ali no último patamar da escada. Pela NR35, caberia sim ele estar usando aí um cinto, né, porque você tem um risco de queda. Então, às vezes, e isso vai depender muito de empresa para empresa e profissional para profissional. Mas eu poderia talvez tentar justificar o seguinte: aqui ó, no nível do painel é 1,90 m. O pé dele está a menos de 2 metros. Porém, existe o risco de queda. Olha só, ele está se equilibrando e para ele virar para o lado de cá e cair aqui está muito fácil. Então, eu consideraria um risco de queda no qual eu solicitaria para que a pessoa usasse cinto e capacete para trabalhar em cima, enganchasse o cinto aqui e pode executar a tarefa de uma forma mais segura. Com certeza eu pediria para a pessoa fazer isso. Mas aí a escada vai cair. Sim, existe uma chance da escada tombar. Esse tipo de escada é mais difícil, mas se você amarrar a escada, você consegue mitigar também essa possibilidade. Então, trabalhar com a escada amarrada e enganche o cinto na escada. Agora, tentando ir um pouco mais além, né, você pode perceber que aqui é um balde de provavelmente de algum líquido, né, de um líquido, um fluido, que ele está limpando aqui a parte superior dos painéis elétricos. Então aí já começa a chamar a atenção de novo. Lembra? Eletricidade e altura. Né? Dois riscos altamente consideráveis aí de se tomar cuidado. Bom, então entender se essa estação, se esse local foi totalmente desenergizado, é importante. Saber se existe o aterramento adequado, né? Quais são os procedimentos para se limpar com um pano úmido superfícies de painéis energizados. Então tem toda uma análise que você deve considerar para fazer antes. Eu coloquei em destaque essa parte de cima aqui pelo seguinte: muitas empresas e locais de trabalho, quando a gente vai executar algum tipo de liberação, existe o barramento. Então o barramento ele é um aditivo de risco elétrico, porque ele é excelente lá para o trabalho, o desempenho, né, eletrônico das instalações, enfim. Porém, para a segurança, se você se aproximar de um barramento e você bater nele, a chance de ter um acidente grave é altíssima. Porque dentro do barramento, o barramento é como se fosse uma eletrocalha, para quem não sabe, né, todo fechado, e dentro não passa um fio encapado. Por dentro passa uma barra, né, que é uma liga metálica energizada. Então você tem duas ligas metálicas ali, duas barras de ligas metálicas energizadas por dentro dessa caixa. E quando alguém bate, balança ela por algum motivo, ela vai encostar uma na outra e vai dar uma explosão. Então, normalmente os barramentos aí de 440 volts são mais típicos em fábricas, né? E é um ponto de atenção. Se esse colaborador ele fosse subir aqui em cima, né? Ninguém está olhando, suba aqui em cima. Se ele balançar, esticar o braço ou bater a cabeça aqui por algum motivo,
realmente a situação vai ficar mais crítica ainda. Ou se alguém fosse trabalhar perto dele com uma plataforma elevatória e encostasse aqui. Então tenham atenção seguinte também, barramentos. Já foi energizado, procure a caixa plugin ou a caixa que seria a caixa liga-desliga do barramento, se ela está com cadeado, se você vai trabalhar lá próximo a esse barramento, né? Está desligada, não está? São detalhes que vão fazer toda a diferença para você trabalhar. E vai aqui o meu conselho, não trabalhe com barramento energizado. Barramento é inimigo mortal da segurança, né? Então faça todo o possível para trabalhar com barramento desenergizado sempre, ok? Vamos para... respondendo então, a forma do nosso colega trabalhar não está correta. Equipamentos de proteção individual. Olha lá, um outro tema que nós vamos entrar aqui. EPI e EPC. EPI, equipamento de proteção individual. EPC, equipamento de proteção coletiva. Ora, capacete, luva, bota, óculos, dentre outros, são equipamentos de proteção individual porque vai proteger apenas você, apenas individualmente você. Só um indivíduo é protegido. Equipamento de proteção coletiva, ele protege uma coletividade de pessoas ao mesmo tempo. E ele não deixa acontecer acidente. Por exemplo, se você tem um buraco no solo e alguém tampar esse buraco, você criou uma proteção coletiva. Ninguém mais vai cair ali dentro daquele buraco, certo? Por outro lado, se você estiver andando na beirada de uma laje com cinto bem ancorado, você pode cair. E o cinto vai segurar você pendurado. Mas não vai evitar que você caia. O cinto vai proteger somente você. Outro exemplo. Se você estiver usando capacete e cair alguma coisa na sua cabeça, vai proteger somente a sua cabeça. É uma proteção individual para você. Se existir uma bandeja, se existir um aparato para segurar queda de vários elementos, né? Por exemplo, a gente vê bandeja secundária, terciária em obra, essas bandejas são proteções coletivas, ninguém vai cair. Outro exemplo, guarda-corpo. Toda a periferia de laje, toda a periferia de escada, né, que tem o guarda-corpo, é uma proteção coletiva, porque ele vai evitar que todo mundo caia lá para baixo. Então essa é a diferença de equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Lembrando que os equipamentos de proteção coletiva não deixam acontecer o acidente. Então aqui estão alguns exemplos, né, de equipamentos de proteção para trabalho em altura. Talvez o mais generalista deles, né, porque a gente deve sempre adequar conforme o tipo de trabalho em altura. Então até o cinto, né, eu posso ter um cinto de segurança para trabalho em altura básico, que é um cinto de procedimento, alguém que vai subir ali numa escada para tirar uma foto e já vai descer, vai fazer uma medição breve, que não é o mesmo cinto, por exemplo, para alguém que vai fazer um acesso por cordas, ou um alpinista industrial, é um outro tipo de categoria de cinto, tá? Então, assim, capacete também, vou trabalhar em altura, mas eu sou um mecânico, então o seu capacete vai ser um capacete voltado para proteção mecânica. Eu vou trabalhar em altura, mas eu sou eletricista. Então, o seu capacete ele vai ter uma resistência maior a questões de elétrica. Tá ok? Sou pintor, então o capacete do pintor ele já vai ser desenvolvido, né? Vocês podem até não saber, mas ele vai ser desenvolvido com uma proteção maior a riscos químicos de corrosão, para quando cai thinner, para quando cai tinta, não ferir o couro cabeludo também. Então, capacete, bota, luva, máscara, né? São normalmente EPIs básicos aí que a gente procura e fica a critério do profissional que for liberar o trabalho ou da empresa ser mais restritiva e exigir mais ou menos EPIs de acordo com a atividade. Porém, a gente sabe que por uma máxima, para se trabalhar em altura, o cinto sempre vai ser exigido, né? O cinto ancorado, tá? O cinto de talabarte duplo ancorado. Que o cinto se não tiver ancorado também não adianta nada. Bom, a vida por um fio. Todo trabalhador quando em altura igual ou superior a 2 metros deverá usar cinto de segurança com 2 talabartes presos ao sistema contra quedas,
100% do tempo em que estiver exposto. Pessoal, por que isso? Não dá para você tirar o cinto rapidinho. Se você tiver, nós tivemos um acidente uma vez aqui no estádio do Corinthians, justamente porque o colaborador foi fazer a passagem de uma extremidade à outra da viga, andando, e ao invés de tirar um talabarte, um gancho, e depois tirar o outro gancho, ele tirou os dois ganchos de uma vez para fazer a passagem. E nisso ele escorregou e caiu e não está mais entre nós. Então, 100% do tempo em altura, 100% precisa estar conectado. Tá legal? Bom, desde 2006, edificações com 4 pavimentos ou 12 metros de altura, elas precisam ter pontos de ancoragem pensados na manutenção, na segurança individual das pessoas e quem for fazer algum tipo de trabalho ali. Então você imagina, você faz um prédio lindo, maravilhoso, mas como é que você faz para trabalhar lá em cima? Né? Ou a caixa d'água, né? A casa da pessoa, aquele sobrado lindo, né? O cara nunca subiu para limpar a caixa d'água porque não tem como ir lá. Então, desde 2006 é obrigatório, precisa ter os pontos de ancoragem em toda a superfície para que você viabilize uma forma do profissional que for ali trabalhar, e pode ser até você mesmo da sua própria casa. Legal? Os pontos de ancoragem, eles precisam atender todo o perímetro da edificação, ou seja, por cima de toda a laje, os 4 cantos de uma laje, se é que é uma laje, ele precisa ter esses pontos para que em cada canto da laje existe uma forma da pessoa subir. A resistência. Esse ponto de ancoragem precisa resistir no mínimo 1.500 kgf, né, que são os quilogramas força. Para as pessoas comuns, vai ser muito parecido com 1.500 quilos. A diferença é que um representa a pressão, certo? Então, 1.500 quilos é o que precisa resistir no mínimo um ponto de ancoragem, que seria o olhal. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o exemplo do olhal. Tá ok? E ser construído de material resistente, como aço inoxidável ou de material de característica equivalente. Por quê? Se você vai fazer um olhal para ficar exposto ao tempo, para alguém trabalhar, para alguém executar alguma atividade, esse olhal ele tem que ser resistente, senão ele vai enferrujar, ele vai estragar, ele vai perder a resistência dele, enfim, vai perder a resistência dos 1.500 quilos, né? E lembrando um detalhe, se um dia você usar esse olhal e a pessoa cair, esse olhal já tem que ser trocado e tem que ser confeccionado um olhal novo no lugar daquele. Olha aqui os exemplos. Então aqui, esses são os olhais, exemplos de olhais, tá ok? Então assim, aqui é uma instalação dentro de uma viga, então antes do prédio ficar pronto, a pessoa já se preocupou em deixar pronto aqui ó, algum tipo de olhal, para que no futuro a pessoa possa fazer a sua atividade de manutenção, certo? E aqui é como a gente liga ele para a pessoa ficar ancorada. Os 1.500 quilos, pessoal, quando vocês comprarem olhal, se por acaso vocês forem comprar um dia, vocês vão ver que já vem escrito aqui, o fabricante ele fala para quantos quilos ele aguenta. Porém, o olhal, em cada parte dele, ele tem uma resistência. Então, se você comprar um olhal desse que vier escrito 1.500 quilos, significa que aqui, ó, nesse ponto, tá vendo? Ó, nesse ponto aqui, perpendicular 90 graus, ele suporta 1.500 quilos. Esse ponto e essas outras extremidades, os ângulos dele, ele suporta menos. Então não adianta nada você colocar um olhal aqui, igual esse sujeito colocou, se você vai ser amarrado para baixo. Porque aqui não aguenta 1.500 quilos com certeza. Por isso você vai precisar de um arquiteto ou de um engenheiro para fazer o cálculo estrutural para você. Tá legal? Então não é qualquer pessoa que pode dimensionar ou determinar como vai ser instalado um olhal. Tem que ser um profissional legalmente habilitado, tá ok? Bom, cabos de aço. Olha lá, a importância dos cabos de aço as presilhas dele é um detalhe importante, ser todas colocadas para cima, como a norma recomenda, tá legal? Não pode ser aleatório. Não ter emendas, não ter dobras. Eu vou subir numa estrutura que ele tem um cabo de aço. Esse cabo de aço, se você vai fazer a sua linha de vida provisória com cabo de aço, existe uma forma de você calcular esse cabo. Cabo de aço estoura? Estoura. Não é todo o peso que ele suporta e é preciso que você faça um cálculo estrutural para ver qual que é a resistência dele, resistência elástica,
a deformação plástica dele e o máximo de carga de ruptura. Tá legal? Formas de guardar o cabo de aço, também não é só pegar lá e jogar, né? O material ele vai perdendo resistência conforme você cuida dele de forma adequada, não. Então enrolar ele certinho, não pode ter amassados nem nós, porque você vai gastar dinheiro porque é caro e você vai acabar perdendo o seu material rapidamente e não vai poder usar de novo, tá certo? Vou subir num lugar que já tem uma linha de vida de cabo de aço. Precisa ter a chapinha lá, determinando quem foi o fabricante. Quantas pessoas podem se ancorar? Ah, vi lá um cabo de aço. Vamos subir em 3. Lá está escrito que pode ser para 3 pessoas? Precisa, é obrigatório estar identificado quantas pessoas podem usar aquilo lá por vez. Tá ok? E aí, em cima dessas informações, você sobe lá e faz o seu trabalho sossegado. Olha só, patologias em cabo de aço. Só amassa saltada, gaiola de passarinho, dobras e amassados. Todos esses detalhes, pessoal, parece que não, mas eles mudam a resistência do material. Fora que a alma saltada, mesmo de luva, costuma machucar a mão de bastante gente. Então imagina, você vai fazer um trabalho em altura e você fura a mão. Mesmo que seja um furo menor, aí como você vai ficar agarrando as coisas com aquela mão machucada? Você já não vai ter mais a força de pega. Então já começa a ficar ruim. Então troca o cabo de aço, melhor coisa, tá? As linhas de vidas em si precisa ter no mínimo uma vez por ano uma inspeção periódica. Então tem que subir lá, fazer o teste das resistências, ver se o material está danificado e fazer um recolhimento de responsabilidade técnica sobre aquela linha de vida, ok? Olha só os detalhes. Tem algum tipo de corrosão? Desgaste mais do que 1/3 do seu diâmetro original? O diâmetro do cabo de aço diminuiu mais que 5% referente ao diâmetro nominal, ou seja, eu tenho um cabo de 3/8, que veio escrito lá na nota fiscal do fabricante. Esse cabo é de 3/8, legal. Mede o cabo de aço periodicamente. Se ele diminuiu mais que 5% de diâmetro, está na hora de trocar. Tá legal? Que mais? Manter cabos de aço afastados de produtos químicos é importante, porque vou fazer uma linha de vida, um local que tem vapores químicos, olha só, vapores químicos ou tintas, né? Então são tudo coisas que vão, com o tempo, danificar esse cabo de aço e você vai perder o seu equipamento, o seu produto. Serviços em telhados. Para trabalhos em telhados, devem ser usados dispositivos que permitam a sua movimentação segura. Ou seja, a gente acabou de falar, né? Pode ser cabo de aço, mas assim, não tem, vou fazer uma linha de vida provisória. Bacana. Essa linha de vida precisa permitir que o local onde você vai trabalhar seja totalmente atendido por ela. Então assim, eu quero trabalhar, vou precisar trabalhar nessa diagonal aqui, ó. Então precisaria ter uma linha de vida aí nessa diagonal. Ou desde que essa atenda todo o perímetro que você for trabalhar. Outro detalhe, né, já falando da NR18, você vê no NR35+, mas pegando um gancho aqui na 18, é proibido trabalhar em telhado sobre chuva, vento e concentrar cargas, né, ou seja, encher aqui um lugar apenas de um certo peso, né, ou seja, carga pontual que a gente fala, não pode, tá ok? Na verdade, qualquer trabalho em altura em área externa que envolver chuva e vento ou condição climática diversa, não pode. Já executamos trabalho em locais aqui em São Paulo que nós tivemos que parar por causa da neblina. A neblina era tão forte que não era chuva, mas ela umedecia o andaime e o andaime ficava liso. Foi interrompida a atividade por condição climática. Tá legal? Escadas. Escadas de madeira. Então aqui está um exemplo esdrúxulo de uma escada improvisada. Como esse vídeo é generalista, a gente sabe que existe muita escada improvisada por aí, como existe, né? Então ela não tem segurança nenhuma, na verdade. Então compre uma escada ou, para usar escada de madeira, pode usar? Pode, desde que ela respeite um projeto. Precisa ter projeto, RT ou RRT. Escadas de abrir. Sempre procurar aqui a correntinha, é fundamental, não pode tirar, não sei nem por que tiram essa corrente, e a travinha antibelisco, que o nome já diz, que é para quando você for manusear ela não beliscar o dedo. Você vê que são detalhes, pessoal, mas detalhes que evitam acidentes.
graves. Não posso usar a minha escada para carregar coisas, como está aqui no cantinho, né? O sujeito ele pega um peso aqui e coloca na escada. Transportar ela virada para cima, né? Não jogar a escada. Parece besteira, sim, mas no dia a dia, na correria, excesso de trabalho, produção, a escada fica na chuva, fica jogada, joga de qualquer jeito. E quando um outro colaborador for usar, né, às vezes pode ser até você, daqui uma semana, a escada está toda danificada e vem aí, aconteceu um acidente e vai vir um engenheiro, o técnico de segurança e vai falar. E poderia ter sido evitado, muitas vezes. Então, forma correta de transportar a escada aqui com ela para baixo, tá legal? E atento aí, olha só como esse sujeito está carregando, e vem aqui uma pessoa desavisada, né? E infelizmente vieram a colidir. Ficar atento ao peso, né? Pode pedir ajuda de mais pessoas, não é vergonha nenhuma, e armazenar ela de forma correta. Olha aqui, uma dica especial sobre escadas, né? Que elas devem passar de no mínimo de 90 a 1 metro aqui, para você poder trabalhar. Nada de trabalhar com escada que chega aqui a esse limite, ou que ela chegue aqui para baixo. Você está aumentando o risco altíssimo de você se machucar. Sapatas, é legal você improvisar, né? Tem empresas por aí que estão fazendo já com borracha de pneu de carro. Então eles pegam a borracha do pneu do carro e rebate com um prego aqui embaixo na sapata, na escada, para aumentar o atrito, né? Para ela não ficar escorregando. E ajuda um pouco no isolamento elétrico também a borracha do pneu, né? Ou você pode fazer uma adequação com elementos mais abrasivos, né? Se for trabalhar em solo seco. Aqui está exemplificando uma dica de como fixar uma escada, mas mais para a gente lembrar da importância de amarrar a escada, né? Trabalhar com escada desamarrada tem vários erros aí, ela pode tombar, cair. Já vivenciei situações das pessoas subirem para trabalhar e alguém tira a escada e leva embora. Então assim, escada amarrada, pode até deixar um cadeadinho de segurança com a sua foto aqui na escada para o pessoal saber que tem alguém que subiu e está lá em cima, é importante, tá legal? Andames. Bom, é proibido o trabalho em andames na periferia da edificação sem que haja proteção adequada, ou seja, o andame tubular, nós já vamos ver, qualquer andame, se ele está trabalhando perto de uma edificação, ele tem que estar amarrado, né, ou estaiado, então entroncado, né, uma corda que amarre o andame em conjunto com a edificação, ou uma corda que também vai passar abraçando ele para evitar o tombamento, certo? Outra coisa é proibido o deslocamento de estrutura de andame com gente em cima. Então, às vezes a gente vê aquele andame de rodízio, o chão é um tapete, é uma quadra, né, lisinha, um cimentado assim, maravilhoso. Em vez da pessoa descer para levar o andame até outro lugar, ela fica em cima do andame e alguém empurra. Então, assim, no Brasil não pode, isso é totalmente proibido, tá legal? Aí aqui a gente tem um exemplo de um andame completinho, olha que legal. Então aqui ele tem o seu rodapé, as travas diagonais, né? Então tem todas as travas. Não pode trabalhar com andame sem trava diagonal. Escada de acesso, tá? Então assim, posso trabalhar com andame faltando peça? Não. Por quê? Porque quando alguém projetou esse andame, ele projetou com todas as peças. Se você substituir a trava diagonal aqui, ó, e começar a acreditar somente nas plataformas de trabalho, porque elas também dão uma segurada, mas por pouco tempo, porque elas começam a estragar e a parte de baixo do andame aqui, ó, começa a entortar. E provavelmente alguém vai pegar esse andame amassado, vai usar e pode cair e se machucar, tá ok? Então é proibido trabalhar em andames faltando peças. Tem que estar totalmente completo. Tábuas. Posso usar tábuas? Olha, no Brasil não é impedido de usar tábuas. Algumas empresas que não querem que use, normal. Pode ser a norma da empresa, tá ok? Porém, se for usar estrutura de madeira, precisa ter uma RT ou RRT, tá? Precisa ter as travas e o cálculo da madeira.
ser isenta de rachaduras ou de nós e espessura de 40 milímetros. Então, assim, tem regra para se fazer estrutura de madeira para que seja aceita. Ok? Nossa, essa aqui é clássica, né? Proibido sobre o piso do trabalho, andaime e utilização de escadas. Então, não alcancei aqui. Coloca uma escadinha para chegar no lugar mais alto. Não pode. Totalmente irregular, a norma já vai dizer que é proibido. Além do risco de eletricidade, falta de isolamento da área, não tem, placa de sinalização, né? Vem alguém aqui, alguém bate aqui, treme, esses dois sujeitos, todos eles estão sem amarração, podem vir a cair. Então tem uma série de complicações aí, não conformidades. Outra não conformidade aqui, ó, sem EPI algum, tentou um jeito de amarrar um andaime e o andaime acabou sendo amarrado na própria estrutura que ele está instalando, ou seja, a estrutura não está instalada ainda, ele já está amarrando aqui, né? Pode amarrar aí ou não, e fica aquela deixa, pessoal, aquela para lembrar que a gente falou do ponto de ancoragem. Aonde eu vou amarrar o andaime e aonde eu vou amarrar a minha espera de ancoragem, o meu cinto, tem que ser projetado por um profissional legalmente habilitado. Você não pode amarrar em qualquer lugar. Você tem que ter uma autorização de alguém. Ali é um cano, né? Um cano de ferro, ali aguenta, mas de repente aquele cano é pressurizado e o seu peso, e se você cair, vai dar um estouro que vai criar um acidente de proporções enormes, né? O olhar, eu vou fazer um olhar, não pode, porque o olhar precisa ser calculado. Aí você faz um olhar, cai e vem abaixo. Então assim, não é tão simples. As ancoragens e aonde amarrar tem que ser pensado e muito bem dimensionado para que as coisas não venham a cair. No final das contas, gambiarra parece bonito, mas não é, né? Então olha só, o sujeito queria ter uma televisão de tela plana, ele quebrou a parede, colocou uma cadeira aqui atrás, ó a cadeira aqui, ó, e enfiou o tubo da televisão lá para baixo. Então assim, o barato saiu caro aqui, acho que o molho saiu mais caro que o frango, né? Não valeu a pena, era melhor ter juntado dinheiro e comprado uma televisão tela plana, tá ok? Bom, pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre responsabilidades do empregador e dos trabalhadores, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.